Hoje a nossa conversa é com você que está buscando se destacar no mercado. Sabe que não basta ter currículo, tem que saber se mostrar com conteúdo, presença diferencial. A gente vai falar de posicionamento digital. Você já pensou em fazer o seu posicionamento profissional completo, com fotos de qualidade, estratégia de negócios e ainda ter um acompanhamento de profissionais especializados? Já, né? Então esse programa é para você. Eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. Hoje temos um casal e eles vão nos ajudar a entender como criar aquele perfil profissional, forte, competitivo. Ela é uma das fotógrafas mais sensíveis na leitura da imagem pessoal e ele é um estrategista em posicionamento que já ajudou centenas de negócios a se destacarem. Sejam muito bem-vindos, Kate Honorato e Vinícius Alonso. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Realmente é um prazer, muito obrigado pelo convite. Eu espero que hoje a gente possa contribuir com a audiência aí do Let's Talk Show. Kate, como que a fotografia pode construir ou destruir a forma com que a pessoa é percebida no ambiente digital? Eu gosto sempre de trazer aquela analogia da fachada da loja. Antes, né, nesse meio tempo, antes desse boom do digital e depois das listas amarelas, quando você queria conhecer algum lugar, o que a gente fazia? A gente passava em frente da loja para ver como que era a fachada, se a fachada era bonita, se chamava atenção. Isso principalmente para restaurantes. Tinha aqueles restaurantes que viviam vazios. E aí, aquele sujinho, né? que você passa na frente assim, você fala, ai, não deve ser boa. Então, no digital, né, eu trago sempre essa analogia da fachada da loja. O seu perfil, o seu Instagram, sua rede social, de modo geral, o seu site. Tem muita gente que não tem nem site, mas é a fachada da sua loja hoje. Hoje, 70% das pessoas, antes de comprar, de ir no seu espaço, elas pesquisam você nas redes sociais para ver se você passa confiança e credibilidade ou não. Então, imagina, no caso de um dentista, por exemplo, tem lá, é um profissional excelente, mas o perfil está todo bagunçado, não vai passar credibilidade nenhuma. Isso pode afastar muito mais do que atrair os clientes. E aí acaba tendo um efeito inverso do que seria muito positivo. Tá, e depois você faz uma análise do meu perfil para ver se eu tô ali em dia, né? Com certeza. E aí, qual que é a diferença entre uma foto bonita, porque pode ter aquela foto que você tira e tá linda, né? Sim. E uma foto estratégica. Existe o posicionamento de imagem? Não é só uma foto bonita, né? Não é só uma foto bonita. Vai muito além disso. Porque a gente também não pode simplesmente fantasiar a pessoa para fazer a foto. A gente tem que respeitar quem ela é também. E a gente tem todo esse cuidado, esse olhar para não fingir. Porque aí depois isso é uma outra polaridade que acontece muito, né? Da pessoa fazer uma foto tão montada que não é ela. E aí a pessoa passa na rua e nem conhece. Ou chega lá no estabelecimento... mas cadê? Tem vários memes agora assim, inclusive, né? Cadê aquela pessoa toda... cheia de filtro, né? Cheia de filtro. Então tem que ter muitos cuidados para também não ir do extremo do feio, né? E pro que não consegue reconhecer. Então tem que ter cuidado com a vestimenta, precisa ter um cuidado com o que você quer passar. A gente traz o exemplo de uma médica que nós atendemos, que ela fez um ensaio recente, investiu um bom valor com roupa, com cenário, com tudo, só que aí estava totalmente fofa a foto. Ela estava sentada no chão, cheia de elementos fofinhos. E aí, o que acontecia? Os clientes não enxergavam o valor dela. Qual que era a especialidade dela? E descalço. Descalça. Descalça no chão. Qual que é a especialidade dela? É médica? Ela é médica, parte para a área de medicina para animais, veterinária. Veterinária. Mesmo assim, né? Mesmo assim, não passava, não era pediatra.
E ela, assim, no chão, cenário cheio de elementos fofos, e aí a queixa dela principalmente era assim: ai, as pessoas vêm, me mandam mensagem, eu fico horas entregando, respondendo e não fecha. Porque as pessoas não conseguiam enxergar o valor dela. Quando ela passava o valor, não conseguia passar a credibilidade. Né? E assim, né, por mais que os pets hoje em dia cada vez tem mais espaço. Muito. Então, imagina você levar seu petzinho lá, que você tem um imenso carinho, para uma pessoa que... É toda fofinha, né? Toda Claro, fofinha. tem que ter o cuidado, tem que ser fofinha, mas tem que passar a imagem Você de tem que passar o uma amor, veterinária. mas o amor profissional também. Com certeza. E aí, Vini, hoje fala-se muito sobre funil de vendas, mas pouco de funil de posicionamento. O que é isso e como funciona? O posicionamento nada mais é do que o espaço na mente do seu cliente, da sua audiência. Esse espaço na mente ele é preenchido não somente falando em vendas, mas é o que antecede essas vendas. Eu costumo dizer que o posicionamento é o que o seu cliente percebe, né, o valor percebido, e o funil é como ele vai ser vendido. Né? O seu produto ou o seu serviço é como ele vai ser vendido. E aqui o seu posicionamento é o porquê o seu cliente toma a decisão de comprar. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu falar a palavra refrigerante, que refrigerante vem na sua mente? Ah, essa é fácil. Não vou fazer propaganda. Vou sim, brincadeira. Coca-Cola, óbvio. Coca-Cola. Palha de aço. Não tem como, Bombril? Essas marcas, se você perceber, de certa forma, elas criaram um espaço na sua mente, na mente da minha esposa, na minha mente. E desde que nós somos crianças, né, desde que o mundo é mundo, essas marcas conseguiram encaixar um espaço na mente de cada um de nós, porque quando a gente escuta a palavra, né, qualquer coisa que esteja associado àquilo, nós ligamos a esse ponto. Então, o posicionamento é esse poder, é essa forma da sua empresa, de você atrair, né, e gerar esse espaço na mente do seu cliente. Se o seu cliente, toda vez que ele ouvir a palavra relacionado ao seu produto ou seu serviço, bingo, você ganhou, você vai vender muito mais, porque o funil de vendas é só o como. Se você conseguir fazer todo esse trabalho de posicionamento que antecede, você vai vender muito mais. Então, toda vez que você escutar Let's Talk Show, você já sabe que o conteúdo é de qualidade e só tem feras aqui. Sensacional. É por isso que vocês estão aqui. É uma honra. E aí, como que a gente posiciona a autoridade sem criar aquele exagero ou no artificialismo? Muitas das vezes as pessoas tendem a pensar que se você tem, você pode fazer e depois você é. Ao contrário, eu ensino para as pessoas que primeiro você é e por você ser, você faz. E por você fazer, por você gerar transformação na vida das pessoas, é que você acaba tendo benefícios, tendo resultados e é isso que vai fazer você, de fato, criar um posicionamento na internet. Posicionamento não é pose. Né? Ele precisa ser consistente, ele precisa ser coerente com a mensagem que você carrega. Então, como a Kate disse aqui da fachada da loja, né? A pose, ela pode ter uma fachada bonita, mas se os pratos lá dentro do restaurante eles não tiverem essa consistência, essa coerência com a fachada, não vai se vender. Então, essa ligação do posicionamento com funil de vendas, sem criar um personagem, sem ir pro extremo oposto, que muita gente hoje vai para ostentação e tudo mais, mas é estimulado, né, em músicas e tudo mais. Mas as redes estão um pouco cansadas, né? Tá mudando esse comportamento para esses conteúdos mais vazios, né? E tendo mais esse comportamento de querer conteúdos como esse que a gente faz aqui no Let's Talk, para saber mesmo realmente de profissionais, de especialistas, como que funciona, né? Sensacional. Hoje a gente vive uma guerra de atenção. E por a gente estar falando sobre uma rede social, né, a gente precisa primeiro se posicionar e gerar algum tipo de socialização com aquelas pessoas para depois pensar em vender. É isso aí. Gente, eu estou adorando saber como se posicionar para estar no mercado de trabalho de forma competitiva e muito profissional. E eu quero saber de você, se você também está gostando, então aponta a sua câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela para agendar uma consultoria com esses dois feras aqui ou mande no direct do Instagram deles. Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial.
Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Conter com você pra crescer, fazendo os números acontecer. Voltamos com eles, Kate Honorato e Vinícius Alonso, para aprofundar essa conversa que já está dando o que falar, hein? E Kate, qual a diferença entre um ensaio fotográfico e criar uma narrativa de posicionamento? Como que é esse processo? A narrativa ela não começa exatamente no ensaio, né? Tem todo um processo antes. Mais ou menos a gente fez algo mais curto com você, mas a gente já faz toda uma análise antes, análise de mercado, análise dos concorrentes, de quem a pessoa admira, o que ela quer passar realmente. Então começa já nessa parte, para, como eu falei, não ficar uma coisa fantasiada, não parecer que a pessoa não é ela, porque com certeza você já viu alguma foto que a pessoa tá tão engessada, tão dura que não tá real, né? Isso acontece em muitos ensaios fotográficos. Isso é muito comum, até porque as pessoas acabam comprando horas, né? Então, ela vai fazer ali as fotos, vai fazer as poses, vai sair foto legal, vai sair algumas fotos não tão legais. E uma outra coisa que a gente sempre pontua para os clientes, em renovar as fotos, que é uma coisa que também não é muito falada. Ninguém fala mesmo de quanto em quanto tempo é importante fazer as fotos. De 3 a 6 meses a gente aconselha. Eu já ia falar assim, 1 ano? Muita coisa pode acontecer de 3 a 6 meses, né? Exatamente. E assim, principalmente nós que somos mulheres. Homem até não muda tanto, mas principalmente nós mulheres, pinta cabelo, corta cabelo, muda lado, muda não sei o que, engorda, emagrece. Mas deixa a barba crescer. Deixa a barba crescer. Corta o cabelo também. Exato. Então, muita coisa acontece em 3 a 6 meses. Se você pegar uma foto sua de 3, 6 meses atrás, você já vai ver alguma diferença. E é legal estar sempre se atualizando nesse período, porque aí a pessoa realmente você vai passando quem você realmente é. Seja, mas tô fora de forma, mas não tô me sentindo bem. Mas é você, é uma parte que a gente faz também, trabalha de aceitação, de mostrar o melhor lado, independente de qualquer coisa. É como ir no médico, gente. Tem que fazer o seu check-up, então tem que fazer as suas fotos ali e deixar as fotos em dia para estar alinhado e estar bonito e bem posicionado, né? Bem posicionado. Exatamente. E aí, Vini, a gente sabe que tem muita gente que tem, assim, um ótimo produto, mas que não consegue vender. O problema é a proposta de valor ou a falta de posicionamento? Com certeza é a falta de posicionamento, né? Eu conheço e tenho clientes hoje que estão há anos no mercado, como médicos que a gente comentou, tem especialistas de diversas áreas que têm formação acadêmica, tem pós, tem mestrado, tem doutorado. A pessoa ela é muito boa no que ela faz ou no que ela vende, porém, ela não se posicionou. Então, se ela não se posiciona, você, por exemplo, contrataria ou pagaria mais para ter um personal que, de certa forma, esteticamente, na estrutura dele, ele não vende o que ele está falando? Raramente são as pessoas, a gente precisa ser honesto, né, de certa forma. Inclusive, né, tem pessoas desse meio de saúde que precisam se posicionar. Existe muito essa intenção de ajudar o próximo, de querer salvar vidas, que eu acho um trabalho muito digno, mas também existe um custo, né? São anos estudando naquela profissão, que de certa forma as pessoas elas compram pela percepção de valor que elas têm sobre o trabalho que você faz. Então, se você não vender essa percepção de valor, não for atrativa para essas pessoas, elas não vão te comprar, elas vão comprar o mais barato, o mais acessível, entende? É aquela história do se um pneumologista fala pra você parar de fumar e você sair, ele tá fumando. Alguma coisa não combina. Não faz muito sentido, né? Tal da e aí, assim, tem um termo técnico que é a proposta de valor. Pra quem tá assistindo, não entende, quer se posicionar melhor, explica um pouquinho o termo técnico.
Tá. Proposta de valor nada mais é do que você oferecer algo que tem valor. Então existe uma confusão, talvez para você que está nos assistindo agora. Muitas pessoas, quando elas vão para o mercado, elas têm dúvidas sobre qual é o valor que ela poderia cobrar. E muitas das vezes ela atende ao mercado e ela, por não ter esse posicionamento, ela aceita qualquer tipo de pessoa. Mas vou voltar no exemplo do personal. Se o personal trainer ele tem uma tendência a atender mais mulheres ou idosos, esse é o posicionamento que ele precisa ter. E a proposta de valor dele é específica para mulheres de certa idade que tem já aquelas características, já tem aquelas dores específicas para ele atender. Assim como o personal, que muitas das vezes vai para o lado do fisiculturismo e tudo mais, então ele tem esse diferencial. E a proposta de valor é a transformação que ele gera para aquela pessoa. E por ele ser especialista naquilo, ele pode cobrar muito mais. Então essa proposta está atrelada ao valor que ele é agregado, não necessariamente a quantidade de massa de pessoas que ele consegue atender pelo valor padrão do mercado. E aí a gente entra num tema polêmico. Precificação é um tema polêmico. Como que a gente precisa se posicionar o preço do que fazemos sem parecer caro, mas também não se desvalorizar? Sensacional, excelente pergunta. As pessoas, de certa forma, elas confundem confiança com arrogância, com prepotência. Mas deixa eu te dar um exemplo. Você escuta rádio ainda? Escuto. Que tipo de música que você gosta? Eu gosto de uma música mais lenta, mais calma, porque eu adoro dirigir. Tá. Então, quando eu tô dirigindo, eu gosto de uma música mais calma. Mais tranquila. E as rádios que você costuma ouvir, a Disney, Kiss FM? Adoro Antena 1, adoro Band, as histórias da Band é incrível. Sensacional. Então eu costumo dizer que esse posicionamento, né, pra gente não ir para esse lado, é como se você estivesse selecionando que tipo de som que você quer escutar. Assim como as marcas, assim como os profissionais, eles precisam ter muita clareza de quem eles querem atender. E tem pessoas que estão dispostas a pagar mais caro quando ela enxerga valor. Só que se você vai só pelo lado do preço, eu atendo todo mundo, você já viu isso? Qualquer Sempre. pessoa eu consigo ajudar. Aí você está entrando num mar vermelho de pessoas que precisam da sua solução, para você resolver o problema ou o desejo dela, atender o desejo dela, mas qualquer pessoa, então você não consegue se diferenciar dos demais. O posicionamento dela, então, acaba, ver se eu entendi, senão você me corrige, acaba brigando por preço e não pelo conteúdo e o produto que ela vende. Exatamente. Quando ela tem clareza de quem ela é, da transformação que ela gera na vida das pessoas, e muitas das vezes essa transformação vale 5, 10 vezes ou mais, né? Tem transformações de vida, restaurações de casamento. A gente pode filosofar bastante sobre soluções que as pessoas não têm como tangibilizar um valor específico para isso, mas para aquela pessoa, para aquele cliente, poderia ser pago R$1 milhão, por exemplo, para a solução, né? Quanto você poderia pagar para ajudar uma pessoa na saúde, nos relacionamentos, nas finanças, né? Tem muita gente que se endivida e aí contrata um especialista para ele nunca mais ter dívidas e ter um patrimônio. São transformações de vida. Quando o especialista ele consegue trazer esse valor casado à transformação que ele gera, ele consegue cobrar mais pelo que ele faz. É isso aí. Kate, eu preciso renovar as minhas redes sociais. E aí agora eu quero, Bora. com um programa novo, Let's Talk tá aí, eu preciso renovar a minha identidade profissional. E aí, por onde a gente começa? Vamos começar pelas fotos. Bora lá já fazer o ensaio, aproveitar que você já tá toda numa paleta bonita, que realça a cor dos seus olhos. Então, bora lá. Enquanto eu vou ali produzir as minhas fotos com a Kate, você aproveita, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Escreve aqui para mim nos comentários. Você já fez as suas fotos profissionais ou ainda não? Agenda com ela uma sessão de fotos, mas antes, entra na fila, porque agora é a minha vez, hein? Isso que é show! Vamos lá de novo, agora a gente vai para outro lugar. Vamos lá pra... Tem conversa Pode boa abaixar um pouquinho rolando mais no aqui. ar. Gente esperta, disposta a escutar. Desde os filhos, Pode os abaixar um pais, pouquinho amigos e mais tal. Todo mundo entra nesse canal. De casa, comportamento, saúde, design e talento. As novidades vêm pra
Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Conter com você pra crescer, fazendo os números acontecer. Estamos de volta e como você já sabe, cada convidado que vem no Let's Talk Show tem que dar o show. E a Kate fez as minhas fotos para que eu possa mudar a minha presença profissional nas redes e no mercado de TV. Kate, quantas fotos eu vou receber? Ah, pra você eu vou dar todas, né? Mas normal, para um cliente, quantas fotos? São 10 fotos normalmente que a gente entrega. Mas ele pode, se quiser alguma foto a mais, a gente consegue negociar certinho, dependendo de quantas fotos a mais ele quer. Tá, eu vou lançar um desafio. Você Perfeito. escolhe as 3 melhores fotos que você mais gostou, que você tirou de mim. Eu vou colocar lá no Instagram do Let's Talk Show Oficial. E aí quem tá assistindo, você escolhe a foto que a Kate tirou de mim. A melhor foto que você gostou. Uma das 3 eu vou colocar no meu perfil, combinado? E aí, Kate, eu quero saber assim, qual que é a dica número 1 para quem quer ter uma imagem impactante nas redes sociais? Eu tô ansiosa para ver as minhas fotos, mas eu sei que a produção vai colocar, então enquanto eles colocam lá, a gente vai conversando. Primeiro eu quero saber se você gostou, né? Eu já te dei uma prévia ali, o que você achou? Eu gostei. Uma responsabilidade tirar foto dela? Não imagina, uma pessoa como qualquer outra. Não, mas é que aí não é uma pessoa que já tem, né, ali a habilidade com as câmeras, já sabe como que é, já tá acostumada. Ah, mas foto nunca é igual. Nunca é Não, igual. não É igual igual. você falou, 3 meses mudou tudo. No dia seguinte mudou tudo. Já mudou tudo. E isso que ele é casado com uma fotógrafa, ele sofre bastante. O modelo aqui sofre bastante, cada vez eu fico mais ansioso, né? Mas nunca perde a insegurança ali da pose, se eu tô bem, se eu não tô bem. Mas o bacana da Kate, ela consegue extrair de fato, criar um ambiente seguro para que as pessoas se sintam confortáveis, né? É verdade, porque assim, uma coisa, eu tô aqui falando com as câmeras, com quem tá assistindo, outra coisa é a foto. Pose! E agora, o que eu faço? Eu não sei onde coloca a mão, mas gente, ela é super tranquila, conversa, ela te acalma, ela te faz entrar num mundo que você abre os olhos e pronto, o clique já foi, quando você vê as fotos estão ali lindas e maravilhosas. Muito obrigada, fico muito feliz de ouvir isso. Mas, quanto à sua pergunta, a sua imagem, ela precisa ser sentida, ela precisa ser recebida pela outra pessoa antes mesmo de você abrir a boca. Porque você provavelmente não vai ter ali o tempo de recuperar essa pessoa. E cientificamente é comprovado que a gente leva de 7 a 10 segundos para criar uma primeira impressão sobre alguém. Então, imagina isso no âmbito digital que tem essa frieza. Você vai bater o olho na foto e você tem que conquistar o seu cliente. O seu cliente tem que ser conquistado ali nesses 7 segundos, sem você nem poder falar nada. Aqui no Ao Vivo a Cores ainda é mais fácil, porque aí você depois vai recuperando, vai reconquistando. Mas nas mídias sociais não, por isso que tem que ter um cuidado tão grande para não estar engessado, para não estar parecendo um boneco, mas também você conseguir passar o que você realmente quer. E aí depois, quando a pessoa começa a conversar com você, ela já tem aquela sensação de, nossa, parecia que eu já te conhecia. Porque não tá distoante, não tá desconexo, tá tudo bem, uma narrativa muito bem construída. E aí, Vini, qual é o primeiro passo para quem quer criar uma estratégia de posicionamento pessoal? É surpreendente o que eu vou te responder agora, mas a maioria das pessoas, quando elas pensam em se posicionar, principalmente a marca pessoal dela, ela busca referências no mercado. Mas ao contrário disso, o que eu recomendo é a pessoa olhar para si mesma, né? Qual que é a história que ela tem? Quais são os traumas ou as ambições que ela tem na vida, quais são os gostos, quais são os valores, o que ela acredita. E a partir disso, se ela conseguir identificar
quem ela é, como ela ajuda essas pessoas, por que ela ajuda essas pessoas, as pessoas, de certa forma, vão se comunicar com a comunicação dela, né? Pô, é que nem você estava falando agora sobre impacto, né? Se eu olho uma foto e eu vejo uma pessoa que ela tem características ou tem, de certa forma, valores pessoais muito semelhantes ao meu, eu vou olhar e vou falar, pô, gostei dessa pessoa. E aí, tem algum cliente que vocês já trabalharam juntos, que tem literalmente, assim, essa mudança drástica da pessoa, assim, muito evidente? Vocês... Evidente, eu gosto de dizer que nós mesmos somos a nossa própria transformação. Boa. Né? Manda bem. Nós precisamos ser coerentes, né? É bom que evita o processo também de falar nomes. Não precisa falar nome. Aqui a gente conta o caso, mas a gente não dá nomes. Mas eu, desde que eu comecei a trabalhar com marketing, né, a atuar, eu queria que as pessoas acreditassem que o que eu sabia e o que eu gerava de resultados era suficiente. E eu percebi que era muito difícil, né, passar essa percepção de valor para as pessoas se eu não me vestia bem, se eu não me posicionava, né? Eu sempre fui um cara muito tímido. Talvez você que está me escutando, você é tímido também, né? E o fato de eu estar num programa como esse aqui hoje já é uma evolução drástica de um posicionamento que você perguntou. Mas posso falar? Eu sou tímida e eu sou super quieta. Eu não sou falante. Independente do que você quer, é você se posicionar para quem você quer atender. E aí, o que um empresário pode esperar na estratégia contratando o casal juntos? Bom, na estratégia, se esse empresário deseja realmente impactar vidas, transformar vidas, ganhar muito dinheiro com isso, existe todo um trabalho passo a passo para que a gente faça um diagnóstico da essência dele, né? A gente vai conhecer a história dele, as formações, as capacitações, os valores, para que a gente juntos consiga criar essa narrativa, que é um trabalho muito profundo inicialmente, mas depois eu conto com a ajuda da Kate, né, para expor isso no mundo digital, através das redes, através do site. Então, de certa forma, a gente vai no profundo dessa pessoa, entende o que ela tem de valor, porque assim como um diamante é muito difícil de você reconhecer, você precisa lapidar. A gente faz todo esse trabalho de lapidação e depois a gente expõe isso para o mundo, sendo um valor percebido aí no mercado. E quanto tempo demora esse processo? Esse processo, ele tem... O mais rápido é de 3 meses, né? Mas a gente tem clientes que já estão com a gente há mais de anos, né? E é um trabalho, como a gente estava falando, constante. Trabalho de coerência, um trabalho de consistência, um trabalho literalmente de não só extrair essa essência, mas capturar essa essência e depois mostrar isso para o mundo da forma correta. E aí, como é que vocês fazem o trabalho? Vocês integram as redes sociais do cliente, LinkedIn, Instagram, Google? Sim. Exatamente. A gente, depois de capturar essa essência, né, a gente vai onde que os principais clientes deles estão, né? Existe muito essa dúvida, qual que é o principal canal de venda para aquela empresa? Nós temos essa estratégia de posicionamento para o melhor canal, seja no LinkedIn, para pessoas que buscam mais falar com empresários, que estão no meio mais corporativo, assim como no Instagram, para conexão, para gerar mais visualizações e tudo mais seguidores. Depende muito do nosso cliente, mas a gente integra toda essa comunicação, toda essa narrativa nas mídias sociais, no site, em tudo que a gente propõe e que está no meio digital, a gente faz. Que maravilha! Obrigada, Kate! Eu que agradeço, foi uma honra, um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero ter contribuído, não só com você, Letícia, mas com todo mundo que está assistindo. Com certeza contribuiu muito. Muito obrigada. Obrigada, Vini. Eu que agradeço novamente o convite, é um prazer estar aqui ao lado da minha sócia, minha esposa, e contribuindo de certa forma com o mundo, né? Expondo a nossa essência para o mundo, que é o que eu falo bastante. Espero ter contribuído na vida de vocês. Obrigada a você que acompanha o Let's Talk Show. E olha, esse programa tem um conteúdo extra, que é um tutorial de como a Kate e o Vinícius fazem o trabalho deles. Você pode acessar clicando no link do YouTube ou aponta a câmera para o QR Code que está na sua tela e aproveite e faça a sua agenda com eles, hein? Até a próxima Let's Talk Show. Let's Talk Show.